Hoje, nessa tarde e noite, eu queria começar com um texto que é super conhecido, e tudo que é muito conhecido é bom porque você entende melhor, reflete melhor, e é ruim às vezes porque você diz, isso aí já ouvi 1 milhão de vezes. Eu quero convidar você a se colocar em pé para fazer uma leitura comigo em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do versículo 16, lendo como se fosse a primeira vez, lendo como se fosse a última vez, lendo com reverência, coração. Percebam que estas são as últimas palavras de Jesus antes da sua partida. Ele fala com os seus discípulos, aos quais ele chama particularmente de apóstolos, e dá a eles uma comissão para que eles pudessem passar adiante. E o próprio registro dessa palavra tem a ver comigo e tem a ver com você. Essa palavra é para você, discípulo de Jesus. Verso 16 diz que eles seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Seria ele mesmo? Teria ele ressuscitado dentre os mortos? Será que é verdade? E Jesus, aproximando-se dos seus discípulos que estavam no monte designado por ele, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A morte de Jesus e a sua consequente ressurreição deu a ele o direito de ter um nome acima de todo o nome. O que ele estava prestes a dizer aos seus apóstolos, ou à pequena comunidade de discípulos, ou a mim, ou a você, era simplesmente: eu sou o que sou, Senhor dos senhores. Nada nesta terra, nada neste mundo, nada neste planeta pode se interpor à minha autoridade. Toda a autoridade me foi dada, não só no céu, mas na terra. Portanto, ide, vão, saiam. E diz o texto: fazei discípulos de todas as nações. A cogitação já não é mais judaica. De todas as nações. Saiam na minha autoridade, vão e façam discípulos. E façam discípulos à medida que vocês vão batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Continua dizendo o que você faz com os discípulos que serão feitos. Seguidores do caminho, seguidores de Jesus, seguidores do verbo da vida. Ensina-os a guardar, a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa que eu recebi do Senhor. Essa é a promessa que você recebeu do Senhor. Essa é a promessa que nos foi passada. Nós não temos autoridade, mas Jesus tem toda a autoridade.
Quando nós falamos em nome dele, nos apresentamos em nome dele, toda a autoridade do nome dele se faz operar segundo o seu plano, projeto e vontade. E ele disse a mim e a você: vamos, temos que ir, ide, vão, façam discípulos. Vamos orar. Senhor, nesta noite, em que nós já temos adorado o teu nome, através de cânticos, de ofertas, Senhor, através da nossa presença aqui nesse lugar, queremos pedir agora que a tua palavra, teus princípios, tua vontade, teus exemplos, Senhor, sejam para nós o guia, para que saiamos daqui hoje à noite, Senhor, mais conscientes da nossa tarefa diante do Senhor dos Senhores. Temos a promessa da autoridade de Jesus e da presença de Jesus no nosso meio. O que nos impediria, Senhor, de irmos fazendo discípulo, batizando e ensinando os discípulos, Senhor? Eu te peço hoje à noite, tira, Senhor, o teu povo da paralisia espiritual, livra o teu povo, Senhor, de um evangelho para dentro, apenas para dentro de si mesmo. Faz do teu povo, Senhor, para a glória do teu nome, um povo frutífero, que não somente frutifica em boa obra, Senhor, em caráter, mas também que multiplica os discípulos. Que a minha vida, nossa vida, que a minha casa, nossa casa, que o meu espaço, nosso espaço, Senhor, seja um lugar seguro, poderoso, para a continuidade da obra que o Senhor começou a fazer e agora completa através da ação do teu Espírito em nós, até o dia em que o Senhor retornará para buscar a tua igreja gloriosa. E nós estaremos face a face contigo, Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, para mais uma vez ouvirmos a tua voz: vinde benditos, amados, para o gozo eterno do Senhor. Senhor, move a tua igreja, livra-nos, Senhor, de uma audiência passiva, mas que o teu Espírito tenha espaço nos ouvidos, na mente, no coração de cada um aqui, e que isso seja transformado em ação para a glória do teu nome, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Na semana passada nós trabalhamos o texto de Lucas, no capítulo 14, falando sobre o discípulo. Não sei quantos de vocês estão lembrados. Discípulo de Jesus é aquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Quantos daqui no domingo passado fizeram esse voto, essa declaração para o Senhor? Eu te amo acima de todas as coisas. Quantos? Eu imagino que não deva ter sido fácil nesta semana. Tantas coisas provavelmente aconteceram de forma a colocar em xeque o seu maior propósito de amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Mais do que tudo que você tem, mais do que tudo que você faz, mais do que os seus relacionamentos, mais do que o seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu emprego, seu dinheiro, mais do que tudo, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não deve ter sido fácil. A outra coisa que se requer do discípulo é que ele negue o seu próprio eu. Você vai dizer: então Deus quer que eu anule o meu ser, que eu me anule totalmente. O Criador do universo, aquele que te fez, aquele que me fez, aquele que sabe o que é melhor para mim, está dizendo: abra mão dos teus caminhos, porque eles são tortuosos, são caminhos de morte, e siga o meu caminho. Eu tenho o melhor para você, eu sei o que é melhor para você. Isso significa renunciar meus planos e projetos que aparecem na minha ótica humana. É assim que eu acho, é assim que eu penso, foi assim que eu aprendi. E Deus está dizendo: eu tenho um plano melhor para você. Renuncie, tome a sua cruz, siga-me.
E os discípulos no domingo passado disseram, eu estou pronto. E novos discípulos aqui no domingo disseram, agora chegou a minha hora, chegou a minha vez. Eu abro mão de tudo para seguir a Jesus. Ele está acima de qualquer coisa na minha vida. Eu abro mão dos meus sonhos e meus planos e eu os submeto ao Senhor. Hoje à tarde, pouco antes de sair de casa, eu estava ouvindo um programa de entrevista numa desses canais de esportes. Eu que gosto de futebol, de rally, não entendo nada de skate. Mas estava ouvindo a entrevista de um rapaz chamado Christian, eu não sei o outro nome dele, eu não consegui decorar. Mas estavam dizendo para aquele rapaz que ele, como ele se sentia sendo considerado o Pelé ou o Michael Jordan do skate. Eu imagino que os skatistas aqui de plantão devem saber de quem eu estou falando. É o cara mais famoso, dos anos 70, dos anos 80. Hoje ele é um baixinho, nem parece um menino, mas disse até que era avô. Mas o que ele mais disse naquela entrevista, com todas as forças, foi: eu caí no mundo das drogas, fui preso, e lá Jesus me resgatou e transformou a minha vida. E eu estou voltando agora a praticar o meu skate com todas as forças e usando tudo aquilo que o Senhor me deu e que eu joguei fora para a honra e glória de Jesus, para proclamar o nome de Jesus, para dizer para as pessoas que estão no estado em que eu estava, que em Cristo Jesus há uma segunda chance. Ai, que culto maravilhoso aquele. Eu quase não chegava aqui, porque a entrevista não acabou. Que maravilha, que coisa, que espírito, que vibração. Sentir a presença do Senhor na vida de um simples discípulo, que decidiu dizer, eu agora sou de Jesus e quero usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para mostrar ao mundo, aos meus amigos, às pessoas do esporte, que é possível ser feliz sem drogas, sem loucura e com Jesus. Um verdadeiro discípulo. Fogo na alma e no coração por Jesus. Amor genuíno pelas almas perdidas, característica do mestre. É sinal de que esse indivíduo está no rastro do Senhor todo o tempo, andando no caminho, vibrando com as coisas de Deus. É isso que nós queremos resgatar na coletividade, na grande congregação, no grupo pequeno e na vida de cada indivíduo. Cada indivíduo um discípulo de Jesus, comprometido, priorizando o Senhor e abrindo mão de tudo para tê-lo, para servi-lo. Muito bom. Aliás, eu vi um outro vídeo também de um amigo nosso de competição que ganhou alguma coisa esses dias, ganhou um campeonato aí, e parece que o carro quebrou no meio do caminho. Ele disse, eu não entendo como é que esse carro quebrou essa marcha e ainda conseguiu andar engatando uma marcha só. Ele não era crente, estava mostrando no vídeo que, rapaz, eu não acredito naquele negócio que eu andei com aquele carro quebrado, e aquele carro quebrado ainda acabou chegando, e aí no meio do caminho eu estava numa subida, não sabia o que fazer. Aí ele disse assim, tem um amigo meu que estava comigo, meu navegador, Solon Mendes, disse, segura na mão de Deus que o carro vai. E ele disse, rapaz, ele disse para eu segurar na mão de Deus que o carro ia. Eu comecei a olhar que diferença faz a presença de um discípulo de Jesus, apontando para os momentos mais cruciais na vida de uma pessoa, um momento comum. Não precisou dizer no meio da trilha, ó, para aí que eu tenho um versículo bíblico para ministrar ao seu coração. É Deuteronômio 6, vivido hoje. O discípulo de Jesus está ligado todo o tempo. Ele é igreja ambulante, ele é espírito, ele é habitado pelo Espírito e está no espírito do discípulo todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Fazendo conta, pagando conta, vivendo, amando, servindo, recebendo, dando, ajudando, brincando, pulando, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, andando com Jesus. Mas hoje à noite eu quero tirar um pouco o foco do discípulo como indivíduo e mostrar a você o que o ID de Jesus significa. Aqui,
se o alvo maior do ser humano é a glória de Deus, Jesus dá o exemplo, quando ele disse em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então nós vamos também glorificar a Deus, consumando, executando aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele nos deixou como mandamento. E a obra foi, e a ordem foi, façam discípulos de Jesus. O discípulo é escolhido, é convocado, ele é trazido por um chamado de Jesus. Eu não produzo discípulos, é o Espírito Santo que produz, à medida que eu testifico, amo, apresento a palavra de Deus. Através da grande comissão, nós vamos nos tornar agentes da busca e do desenvolvimento dos discípulos de Jesus, aqueles cujos nomes já estão escritos pelo Senhor. Ele sabe quem são, eu não sei, então eu saio por aí testificando do amor de Jesus, amando, exercendo misericórdia, buscando cada oportunidade para glorificar o Pai, para glorificar Jesus. Glorificar Jesus não é só ficar aqui de mãos levantadas e dizendo agora eu estou glorificando o Senhor. Jesus mostra em João 17 exatamente o lado prático, pragmático desta glória, que não é mera e simples meditação, não é uma respiração ofegante, nada disso. Jesus disse, eu te glorifiquei realizando a obra que o Senhor a mim determinou. O Senhor me mandou aqui com propósito, eu vim aqui não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Eu vim aqui buscar e achar o que se havia perdido. E agora, como eu e você podemos entender diferente o Evangelho de uma forma diferente desta que Jesus pregou, ensinou, ordenou e praticou? Não podemos. A glória de Deus vem quando o nosso coração pulsa pela alma perdida, pelo indivíduo perdido. Quando a busca dos itens perdidos de Lucas 15 se torna uma prioridade na vida dos discípulos, na vida do grupo pequeno e na vida da igreja como um todo. Deus vai nos ensinando, vai nos edificando, vai nos purificando, vai operando milagres na nossa vida. Deus vai trabalhando com a minha vida e com a sua vida, mas Ele tem um intuito com tudo isso. É que o mundo creia, que as pessoas conheçam Jesus, que os perdidos sejam levados à salvação. Esta é a forma de glorificar a Deus. O discípulo prioriza o seu mestre, renuncia a sua identidade para estar, viver e proclamar os ensinos do seu mestre. Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Essa foi a lição da semana passada. Agora eu quero falar um pouco do ajuntamento dos discípulos. O discípulo não é convocado para andar de forma solitária. Ele é convocado para andar numa comunidade de discípulos, para andar e fazer parte de uma coisa chamada eclesia, no Novo Testamento, congregação, igreja, ajuntamento. O discípulo não é independente, o discípulo não é dependente, ele é interdependente. Ele depende de alguém, assim como esse alguém dependerá dele. Nós fomos chamados por Deus para fazermos parte de uma comunidade de discípulos. E agora eu quero levar vocês por vários textos do Novo Testamento. Alguns estão projetados aí para pessoas que talvez não tenham a Bíblia consigo, pessoas que estão nos visitando. Se você tem a Bíblia aí, faça o seu exercício de anotação, abra rapidinho, anote o próximo texto e pronto. Exemplo de comunidade de discípulos no Novo Testamento. Por exemplo, João Batista, Moisés e Jesus
cada um destes tinha uma comunidade de discípulos. Mesmo que Moisés já havia morrido há tantos anos, os guardadores da lei eram discípulos de Moisés. Por exemplo, em Marcos capítulo 2, verso 18 diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam? Percebe? Temos 3 comunidades de discípulos aqui, andando para lá e para cá e se trombando no meio do pátio do templo, fora do templo, nas ruas de Jerusalém. E agora estavam checando os discípulos de Jesus, porque eles eram meio diferentes. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de Moisés, os discípulos de João Batista, eram mais voltados para a manutenção do ritual do Velho Testamento. Numa certa instância aqui, outra reclamação com os discípulos de Jesus é que eles chegavam num canto e começavam a comer. Mas o judeu não come se não lavar as mãos. O judeu não come se os objetos, a panela, ou seja o que for, não for lavada. Além da higiene, é um ritual. Mas os discípulos de Jesus não agiam dessa forma. Em Marcos, se não me engano, no capítulo 7, tem uma contenda sobre isso. Eles reclamavam que os discípulos de Jesus faziam umas coisas estranhas, do tipo, comiam no sábado, curavam no sábado, comiam sem lavar as mãos. Então havia todo um questionamento, porque os seguidores de Jesus estavam fazendo coisas que não estavam muito de acordo com as interpretações e os ditames da lei do Velho Testamento. Então percebam, há comunidades de discípulos, seguidores fiéis de Moisés, de João Batista e de Jesus. No livro de Atos, por exemplo, a identidade comum dos discípulos fez alguns destes discípulos duvidarem da autenticidade do recém-discípulo, recém-chegado Saulo. Por exemplo, em Atos 9, 26. Dê uma olhada. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse o quê? Discípulo. Entendem? Primeira coisa, o discípulo é chamado por Jesus, chamado para viver numa pequena comunidade ou numa grande comunidade de discípulos. Haviam os discípulos dos fariseus, os discípulos de Moisés e os discípulos de Jesus. Aqui no livro de Atos, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, recém-convertido, quando ele quis se aproximar de alguns crentes, eles disseram: esse cara aí é aquele que levou um bocado de gente presa. Tem algo errado, esse indivíduo está infiltrado, ele vai entrar aqui e vai nos levar, vai nos delatar e nós vamos acabar na boca dos leões. Eles chegaram a duvidar da autenticidade da fé do Saulo de Tarso, porque havia uma comunidade de discípulos pronta para receber os novos discípulos, mas eles chegaram a desconfiar de Saulo de Tarso, porque ele era uma ameaça. Paulo descreve uma comunidade de discípulos de Cesareia que estava com um tal de Manasson, Cíprio, chamado discípulo antigo, Atos 21, 16. Outra vez o texto bíblico. Olha o que o texto diz. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Manasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. Saulo é um discípulo novo, onde os discípulos mais antigos duvidaram dele, e esse indivíduo aqui, de Chipre, ele era um discípulo antigo, chegando
na comunidade ou andando com alguns discípulos de Jesus. A ideia aqui, meu amado, é que nenhum discípulo vive isolado. E nosso grande desafio para a Igreja Batista Central de Fortaleza agora, em 2009, é que cada indivíduo que frequenta esta congregação junte-se, pertença, integre-se, ingresse, viva a maravilhosa graça de pertencer a uma comunidade de discípulos de Jesus que se reúne para compartilhar a vida de Cristo em cada um, a viver o amor de Jesus em cada um, a palavra de Deus, o crescimento em Cristo Jesus. Esta igreja está priorizando o trabalho dos grupos pequenos de discípulos, dando a cada líder, a cada aprendiz, uma responsabilidade, uma delegação pastoral para cuidar daqueles discípulos e fazer com que a vida de Jesus se manifeste na vida dos discípulos, que haja compartilhar, que haja abertura de vida, de coração, oração. Acabei de sair de casa e uma irmã ligou pedindo oração por alguém. Certamente o grupo de discípulos a qual ela pertence, certamente vai estar orando, acompanhando as lutas, as dificuldades que eu pouco sei, porque tenho a comunidade de discípulos ao meu redor, que são os líderes da IBC, alguns deles até. Então o nosso desafio é esse. Você não pode continuar isolado. Nós estamos lhe dizendo, Jesus Cristo chamou os seus discípulos para andarem em grupos, em bandos, em comunidade. Olha o exemplo da dinâmica do próprio Jesus. O exemplo dele. Ele é o nosso maior exemplo. E a dinâmica do seu grupo mais chegado de discípulos vai nos ajudar a compreender o ideal dos nossos grupos pequenos de discípulos. Não deve ser o grupo dos meus melhores amigos, mas deve ser o grupo dos discípulos de Jesus que o Senhor coloca na sua vida. Olha a convocação. A palavra-chave aqui é segue-me. Individual para viver o coletivo. Prioridade e renúncia para viver interdependência. Depois do batismo de Jesus, 2 discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus. João capítulo 1, versos 35 a 37. Deem uma olhada. João capítulo 1, versos 35 a 37. Os 2 discípulos de João Batista, que estavam acompanhando João, um era André, irmão de Simão Pedro, ouvindo dizer isso, o que é que disse ele? João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos que estavam com João Batista compreenderam que João apontava para Jesus, e eles disseram, é este a quem nós devemos seguir. Nem um grupo pequeno, nem um líder de grupo pequeno, nem um orientador, nem um pastor vai ter discípulos dele. Os discípulos são de Jesus. Vocês me seguem à medida que eu sigo a Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós apontamos sempre para Jesus. João Batista, quando olhou para o Senhor, disse, eis o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos, na hora, disseram, epa, é a ele que nós vamos seguir. João acabou de perder 2 discípulos. Na verdade, não. Ele acabou de ganhar 2 homens que tiveram seus olhos abertos para compreender que Jesus era o Messias. E que o projeto de João Batista era ser o antecessor, o precursor do Messias, a voz que clama no deserto para apontar as pessoas a Jesus. Como eu ouvi esse jovem Christian, esse homem, esse skatista dizendo, agora minha missão é uma só, é apontar Jesus para as pessoas. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. A convocação é, segue-me. O texto diz que ouvindo dizer isso, seguiu a Jesus. E André depois convidou Pedro. Em seguida, na Galileia, Jesus convocou Filipe, que por sua vez chamou Natanael. Natanael duvidou um pouco,
mas impactado com a sabedoria e a sapiência de Jesus, em João capítulo 1, versos 43 a 49, passou a andar com Jesus. Outra coisa importante que você deve perceber. Hoje nós temos isso, claro, na nossa teologia preto e branco. O indivíduo, ou ele é crente ou ele é descrente. Ou ele crê ou ele não crê. Ele é crente ou ele é descrente. O interessante é que na caminhada de Jesus, quando você abre o Evangelho, ele tem uma multidão que o segue. E dentre a multidão ele tem discípulos. E esses discípulos demonstram um certo estágio de fé, de conhecimento. Jesus tem, por exemplo, em Natanael, alguém que vai por convocação de outro, dizendo, vem ver. Ele disse, não sei não. E ainda com dúvidas no coração, ele é exposto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e aí seu coração é confirmado e ele passa a seguir Jesus. Portanto, nós não devemos estar fechados para qualquer pessoa que decida caminhar com a gente no caminho, dizendo, eu vou lá, eu vou com vocês. Eu decido ler a Bíblia, eu ainda não entendo tudo, ainda tenho uma série de dúvidas no meu coração, mas eu estou disposto a ir. E deixa que essa pessoa venha e receba como Jesus recebeu. Mesmo as multidões famintas que procuravam em Jesus só o pão, ele não lhes negou o pão, mas deu a eles a oportunidade de compreender que ele era Deus, capaz de operar milagres e suprir as necessidades do ser humano. Nós precisamos aprender a trazer com a gente essas pessoas que ainda não entenderam o caminho, ainda talvez nem entraram no caminho, ainda estão tropeçando no caminho. Muitos vão voltar pelo meio do caminho. Não é problema meu, é problema do Senhor Jesus. Ele sabe quem são as suas ovelhas. Eu não sei. Eu só sei quando a pessoa abre a boca e diz, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. E mesmo assim, Mateus no capítulo 7 diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então nem a declaração, nem o levantar de mãos define quem é quem. Mas por que não facilitar a entrada, não deixar que as pessoas venham? Se eu estou apontando para Jesus, que venham todos. Uma coisa interessante, até os fariseus que questionavam Jesus, não largavam do pé dele. Já percebeu na leitura do Novo Testamento? Até os opositores seguiam a Jesus para cima e para baixo. Ele nunca repeliu, ele repreendeu, ele checou, ele confrontou, mas ele andava seguido por uma multidão, seguido particularmente pelos seus discípulos. Agora, eu quero fazer você olhar comigo para o círculo mais íntimo de discípulos de Jesus, os 12. Deste ponto em diante, Jesus anda com os seus discípulos e particularmente com 12 homens. Mateus 10:1 diz, e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Mateus 11:1, tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Mateus 26:20, ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. Lucas capítulo 6, verso 13, depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Queridos, a fórmula não é minha, a fórmula é dele. Ele enviou 70, não mencionou o nome. Ele andou com a multidão, mas ele sempre teve um círculo mais íntimo de discípulos, aos quais ele compartilhou vida, angústia, oração. Nem sempre eles corresponderam. Às vezes dormiam, às vezes negavam, às vezes ignoravam até quem ele era. Jesus nunca
nunca desistiu deles, amou-os até o fim, mas viveu a comunidade de discípulos compartilhando vida, compartilhando angústias. Vamos até ali, pois a minha alma está em sofrimento. Ele vai para o Getsemane e leva os discípulos com ele, os 3 discípulos que dormem o tempo todo, enquanto ele se angustia, mas ele compartilhou com ele. Outra coisa interessante é que eu vejo no meio da comunidade de 12, é o Senhor Jesus Cristo tendo preferência por 3. Pedro, João e Tiago vão ao Getsemane. Pedro, João e Tiago vão ao Monte da Transfiguração. Pedro, João e Tiago estão nos momentos mais cruciais e mais íntimos do Senhor Jesus. E à medida que eu me preparava nesse texto, lendo a Escritura sobre discípulo, eu fiquei assustado de ver quantas vezes Jesus diz: o discípulo amado, o discípulo amado, o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era ele? Quem? João. Por que ele fez isso? Eu não tenho todas as respostas. Eu só sei dizer que Jesus, como perfeito homem, foi capaz de ter um círculo de discípulos, os 12 que andaram com ele, nos quais ele investiu, aos quais ele compartilhou sua própria vida, seus ensinos, a sua intimidade, os levava para casa, estava com eles no monte, estava com eles no momento de perigo, os viu debandarem, fugirem, negarem, mas Jesus nunca abriu mão disso. E comissionou a cada um deles para dizer: do jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Queridos, o jornal O Povo tem nos dado uma oportunidade de escrevermos uma pequena e breve história da igreja protestante. Eu estou orando para que isso aconteça, junto com uma misturada de outras religiões, e é claro que é natural num ambiente democrático, mas eu disse: finalmente nós vamos ter alguma coisa em que a gente possa contar a verdadeira história. Todo mundo aí fora acha que o protestantismo começou com Lutero, e que nós somos uns dissidentes da igreja romana que aparecemos aí em algum lugar em 1500 e alguma coisa. E o título dessa série de livretos que eu estou fazendo com o professor Zaqueu lá de Recife, um historiador, o título deve ser assim: o protestantismo apostólico. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, a igreja evangélica, a igreja bíblica começou com Jesus e os seus apóstolos. Eu poderia até dizer, como eu tenho dito em algumas instâncias, e eu disse numa das reuniões que eu tive no jornal O Povo com o Democrito e outros, a Dízia Sá que estava lá e outros, Padre Brennan e outros, eu disse: eu sou católico. Às vezes acham que eu perdi o juízo. Eu sou católico. Porque católico quer dizer universal. Eu não sou do Bispo Macedo, mas sou católico. Católico quer dizer universal. O meu evangelho é para todas as nações, abrange todas as nações. A segunda coisa, eu não só sou católico, mas eu sou católico apostólico. Por quê? Porque eu ainda persevero na doutrina dos apóstolos. Ora aí, classe. Então eu sou católico, apostólico, não romano. Porque eu não quero nada com o Império Romano, nada com Roma, nada com o Vaticano, nada. Porque eu sou católico, apostólico de Jesus. Pronto. Entendeu? Então aqui, nós temos o Senhor Jesus Cristo escolhendo os seus 12 apóstolos, 12 discípulos e andando com ele. Meu querido, quando você pensar num grupo pequeno, pense no modelo de Jesus.
Pense na prestação de contas, no andar juntos, no estar juntos, no compartilhar vida. Estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a célula ideal, o tamanho administrável dos discípulos num grupo menor. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para mim e para você? Ninguém pastoreia mais do que 12 pessoas. O resto vira multidão. Tem grupo pequeno na nossa igreja que é uma multidão. A multidão dos que creram entraram na minha casa. 20, 18, 25, 35. Como uma vez eu fui visitar um grupo pequeno e cheguei lá. Pastor, vamos visitar nosso grupo pequeno. Eu disse, vou, com o maior prazer. Vai lá, o senhor pode dar uma palavra lá. Maravilha, meu irmão. Vou lá, vou sentar, vou abrir a vida. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu encontrei foram 20 cadeiras e um púlpito na frente. Eu devo estar no lugar errado. Aqui é uma casa, mas no quintal tinha umas 20 cadeiras e um púlpito. E aí tinha o preâmbulo, o pós-lúdio, o prelúdio, o louvor, o dirigente. Eu disse, não. Eles estão reproduzindo a igreja que eles acham que é igreja. Eu não falei outro dia para vocês aqui, uma criança quando vai pensar em igreja, o que ela faz? Pega o microfone e começa a cantar, igual o Orlando. Ou então começa a dançar, igual... Por quê? O grande alvo de uma criança que entende que isso aqui é igreja, é a única faceta da igreja, é o quê? Subir nesse palco, pegar o microfone, cantar como o Orlando, ou dançar como a Milena. Igreja é só isso? Essa criança precisa aprender a dançar no jardim, dançar no meio da rua, precisa aprender a pular diante do Senhor em qualquer lugar, como Miriam fez. Essa criança precisa aprender que não precisa de um microfone para falar das grandezas de Deus. Esse aqui é um grande ajuntamento, onde nós alinhamos o nosso pensamento, onde nós celebramos o que Deus tem feito durante a semana. Nós vamos transformar, nós vamos ter cultos aqui, de encontros de grupos pequenos, que será uma verdadeira celebração, um compartilhar do que Deus está fazendo ali, acolá, acolá, ali, acolá, 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 e aí. E a criança vai saber, igreja é como lá no Geração Futuro, a criancinha que chega em casa e diz, papai, agora nós vamos brincar de igreja. Senta aí e senta aí. Como é que está a sua vida, papai? Você quer saber da minha? É assim que é o grupo pequeno. Estamos chegando perto da essência. Percebe? Então Jesus estabeleceu a intimidade com 12, deu nome a eles, publicou o nome na palavra, disse que dos 3 ele tinha, aliás ele demonstrou que dos 12, ele tinha 3 que eram mais chegados e um a quem ele confiava ainda mais e o amava de forma profunda, João. Talvez fosse um grande aprendiz de líder. Pode ser a partir de 2 ou 3 que o Senhor está no nosso meio, mas não deve ser um tamanho tal que impeça a mutualidade, o ensino particular, preciso, a mobilidade dos que vivem o Evangelho enquanto caminham. 12 apóstolos, André, Bartolomeu, Tiago, João, Judas, Mateus, Pedro, Filipe, Simão, Tomé, Matias. Eu só não posso dizer como foi o fim da vida de cada um, porque senão vocês vão desistir de ser discípulo mesmo. Eu anotei aqui com base no livro Fox, The Book of Martyrs, ou Fox, né, o livro dos mártires. André morreu crucificado, Bartolomeu surrado, crucificado, Tiago, filho de Alfeu, apedrejado, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado, João exilado, morreu de velhice, Judas apedrejado, Mateus atravessado por uma lança, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe crucificado, Simão crucificado, atravessado por uma lança, Tomé, Matias apedrejado, como Estevão. Esse foi o fim daqueles que renunciaram sua própria vida para que eu e você hoje pudéssemos ter esperança, vida eterna, palavra de Deus aqui com a gente. O sangue deles caiu na terra e brotou isso que nós estamos vendo aqui e o que está espalhado pelo mundo inteiro. Pessoas que se rendem a Jesus
e vivem uma vida cheia da paz de Jesus, cheia da graça de Jesus. Amém? E hoje nós nem temos esse negócio de ser crucificado de cabeça para baixo, nem tem. Mas somos muito mais frouxos do que eles, não é não? Muito mais medrosos, muito mais tímidos. Fortaleza está aí para ser invadida, as repartições públicas, as escolas, e a gente não abre a boca para falar. Será que a gente precisa dizer, Senhor, manda crucificação para esse povo aí, na praça? Será que nós precisamos de uma perseguição no Brasil para vermos a igreja pura, íntegra, se manifestando? Eu digo não. Nós não somos tão burros assim. Vamos pedir, Deus, antes que venha esse dia, nós queremos nos manifestar como teus filhos, que têm a liberdade de pregar o evangelho. Como disse o Senhor, não, fale, não te cales a Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. A igreja primitiva, quando começou, caiu na simpatia do povo, porque teve naquele momento a liberdade de pregar o evangelho. E nós temos essa liberdade. Vamos nos calar? Vamos? Outra coisa importante, ide fazer discípulos batizando-os. Ora, como é que eu me tornava parte do grupo? Através do batismo. O discípulo é chamado, convocado e num gesto de fé, dá o primeiro passo, deixando tudo para simplesmente seguir Jesus. Essa é uma decisão preliminar. Depois vem o crescimento, a consolidação da sua fé. Os discípulos que andaram com Jesus demoraram a compreender muita coisa, mesmo andando na presença física do Mestre, gente. Exemplo, os discípulos creram depois do primeiro sinal. Vocês acreditam? Eles já estavam andando com Jesus, mas teve que chegar até Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho, e aí o texto diz que os discípulos começaram a crer em Jesus. Porque judeu, ele tem que ver para crer. Então, capítulo 2, verso 11 de João diz assim: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos o quê? Creram nele. Por isso que Jesus tinha que fazer tantos milagres, porque aquele povo era incrédulo demais. O cearense até que responde melhor. Nós aqui, ó, nós aqui. João 2,22 diz: quando pois ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Veja, só depois da ressurreição eles disseram: rapaz, era mesmo aquilo que ele dizia, era verdade. Então você que é daquele tipo que exige que todo mundo seja perfeito na sua teologia, perfeito na sua declaração de fé, você olha assim e diz: rapaz, esse cara aí não deve ser, porque ele ainda não sabe declinar bem todos os mandamentos de Moisés. Teve que haver ressurreição para os indivíduos entenderem coisas que Jesus estava ensinando e explicando. Tende misericórdia e paciência com os discípulos de Jesus. Ele teve e ainda tem. Batismo é um ritual de entrada e de identidade com a comunidade dos discípulos. Está ali a piscina, está lá o rio, está lá o mar. João Batista era João o que batizava. Batista não era o sobrenome do João. Aqui nós temos na igreja um João Batista, certo? Mas é sobrenome. João era João o que batizava. Porque João representava um grupo que vinha do deserto. João não pertencia à casta de apóstolos, ele não fazia parte da igreja de Jerusalém, do templo romano, ele não fazia parte de nada disso. João Batista era um indivíduo estranho, que se vestia de forma estranha. Ele tinha um cabelo estranho, provavelmente assim, parecido com aquele cabelo do Rafis, que há algum tempo atrás. Mas está mais calmo, né, Rafis? Olha lá. Está redondinho. Mas eu vi que foi pressão de um pessoal aí que não queria que você se parecesse com João Batista.
João Batista comia uns negócios estranhos, andava no meio do nada, no deserto, pregando, e era uma mensagem confrontadora de arrependimento. Ele botava o dedo na cara do povo, e era o seguinte: João Batista saía com seus discípulos. Se você, na multidão, quisesse ser discípulo de João Batista, sabe o que você teria que fazer? Dizer, eu creio. Aí ele mergulhava você no Rio Jordão, rápido, bora. Aí você pergunta, mas era assim o batismo? Claro que era. João Batista vinha de uma comunidade essênia, provavelmente veio daquela área do deserto, onde várias comunidades, chamadas comunidades de Qumran, eu tive a oportunidade de visitar essas comunidades do deserto, bem perto de Massada. Você chega ali naquela comunidade, são as comunidades que guardavam o Velho Testamento, acreditavam no professor da justiça que viria, antecipavam a vinda do Messias, estavam completamente fora daquele sistema do templo. E sabe como que era aquela comunidade? Era uma espécie de uma vila que tinha um muro, e na entrada da vila, pasme, sabe o que tinha? Uma piscina, com escadas parecidas com essa aqui, pum, e escadas que saíam do outro lado da piscina. Sabe para que isso? Batismo. Porque todo mundo que no deserto, ou querendo ir para o deserto, se identificava com aquela mensagem, eles passariam a viver na comunidade. Agora adeririam à comunidade, ou aderiram à comunidade, mas o primeiro ritual de entrada na comunidade era o batismo. E eles tinham uma piscina na entrada, uma piscina pequena, parecendo um pequeno tanque, que tinha escadas onde as pessoas desciam, ali elas eram mergulhadas no batismo e saíam do outro lado, e agora elas podiam dizer, fui batizado, pertenço a esse grupo, creio no que esse grupo crê, agora aqui está a minha identidade pública de que eu sou um seguidor de João. Da mesma forma, quando Jesus diz que você deve ir fazer discípulos e batizá-los, ele está dizendo, o batismo é o rito de entrada. Por quê? Porque te expõe publicamente. Porque não é algo secreto. Você pode ir lá em casa, no momento que você está lendo a palavra de Deus, chegar à conclusão que Jesus Cristo é Senhor, e você diz, eu me entrego, Jesus. Quantas pessoas aqui fizeram uma decisão sozinho, num canto qualquer, sozinho? Levanta a mão, só para ver quantos tem aqui. O Zé Edson é um deles. Tem alguns aqui, né? A decisão foi feita assim, na solitude, sozinho. Aí ninguém sabe. Mas tem uma coisa que vai fervendo no coração, ele vai querer falar, não tem jeito. O dia que eu me converti, num culto de quarta-feira, eu queria sair correndo e dizer para todo mundo. Agora, quando eu me apresento a esse grupo e sou batizado como discípulo, eu estou publicamente dizendo, eu faço parte desta comunidade. É tanto que a gente usa o termo batismo para várias outras coisas, né? Quando o indivíduo, o calouro, vai entrar em qualquer outra coisa, você diz, ele foi batizado. Pessoal do off-road aí, né, que gosta de passeio, a gente fazia isso, ainda fazem, mas naquela época que eu fazia era nas antigas mesmo. A gente dizia assim, vamos batizar esse camarada. Aí levava numa duna, lá em cima, de noite. Aí chegava lá, o carro desaparecia na frente. Aí o camarada ia, para onde eu vou? Eu disse, lá para baixo. Aí sai a mulher, sai o cachorro, todo mundo sai do carro. Eu vou descer aqui. Disse, rapaz, desça aí, é o batismo, amigo. Não é não? Então tem uns batismos aí para você entrar em determinados clubes, em determinados grupos, em determinados, né? Não é isso? Não tem? Pois é, essa palavra vem exatamente disso. É o ritual de entrada, é o ritual de identificação, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus. Este é o rito do batismo, de entrada. João capítulo 3, verso 22, eu vou pedir mais 5 minutinhos de vocês aí para a gente encerrar aqui. João se desinstala para pregar entre os judeus. João 3,22 diz, depois disso foi Jesus com seus discípulos, presta atenção aí, para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e fazia o quê? Aí o capítulo 4, versos 1 e 2 esclarece.
Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava? Parem aí para olhar, para depois não dizer, não, mas como é que era esse negócio? Como é que é? Para aí, eu estou em uma dúvida. Por favor, olhe bem calma aí, certo? Nós não estamos lhe ajudando a curar nenhuma doença nesse momento, mas estamos lhe ajudando a curar a doença do isolacionismo, da segregação, para que você viva vida de Jesus em comunidade. E os milagres vão acontecer a partir daí. Quando, pois, Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que ele, Jesus, batizava, Jesus fazia discípulos, e Jesus batizava os discípulos mais do que João, aí o texto explica assim, se bem que não era o Jesus que batizava, mas os discípulos. O que quer dizer? Eu estou aqui em cima e digo, por que você não entra lá na água? Ora, porque os discípulos batizam os discípulos. Está aí na Bíblia. Que coisa maravilhosa você conduzir alguém a Cristo e levar essa pessoa para as águas do batismo. Que coisa bonita um pai levar uma filha às águas do batismo. Ou quem sabe uma filha levar o pai às águas do batismo. Amém? Que coisa maravilhosa. Quantos discípulos você vai batizar em 2009? Quantos você vai fazer em 2009? Discípulos que serão levados às águas, ingressarão nos grupos pequenos, ocuparão as cadeiras vazias em nome de Jesus. Como o eunuco, tem água, tem a fé, agora é uma questão de identidade, não com o judaísmo, mas com o caminho Jesus. O ID é nosso, amados, é da igreja, é para os discípulos que fazem discípulos, convidam pessoas a andarem no caminho, batizam aqueles que demonstram desejo de identificar-se publicamente. O batismo é de Jesus, realizado na autoridade da Trindade Santa, porém executado pelos discípulos que fazem discípulos. Agora, qual é a essência desse chamado? Eu chamo os discípulos para quê? Marcos 3, 13 a 14 diz, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. João 18:2 diz, ora Judas que o traía também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. O chamado é para seguir Jesus, estar com Jesus, andar com Jesus. Nossos grupos pequenos precisam reforçar essa linguagem. Nós vamos ver Cristo sendo formado em cada discípulo, através dos grupos pequenos, dos líderes, dos orientadores, dos supervisores e dos pastores. Prioridade total. A dinâmica é proclamação, comunhão, ensino. O tempo que Jesus levou com seus discípulos, quase 3 anos. O tempo foi suficiente para que eles se tornassem reprodutores. Ficaram tristes quando Jesus disse, eu vou para o Pai, porque eram egoístas como nós somos. Nos apegamos às amizades, nos apegamos às pessoas, mais do que o amor fraterno, é o amor de dependência, é o amor de quem gosta do círculo fechado, de que não quer abrir a vida, não quer compartilhar aquela coisa tão boa. É uma espécie de egoísmo que o Senhor, em João 16, percebeu a tristeza no coração dos discípulos e diz, eu sei porque vocês estão tristes, mas eu preciso ir. Se eu não for, o Consolador não virá. Mas aquele que virá vai conduzir vocês em toda a verdade. Vocês vão ter que se contentar com o fato de que agora eu não estou fisicamente presente, mas o meu Espírito estará em cada um de vocês. Portanto, ide. Multipliquem, façam discípulos. O intuito, dar glória a Deus, dando continuidade à obra que Jesus começou a fazer, para evangelizar, fazer discípulos, edificar. Queridos, agora é o tempo de congregar, de ajuntar. Hoje, ser grupo pequeno é tarefa, é obra, é essência da Igreja Batista Central de Fortaleza. Os discípulos sendo cuidados, os discípulos praticando os mandamentos recíprocos, os discípulos cumprindo a missão de evangelizar, de trazer outros discípulos. A multiplicação será uma grande festa para nós. Talvez com choro, talvez dizendo, mas eu gostava tanto dele.
Você gostava tanto dele, mas agora está sendo chamado para gostar mais de Jesus. E por aí você vai se multiplicar, vai se doar, vai abrir a sua casa, abrir o seu ninho, abrir o seu recanto. Agora é o tempo de fortificar para multiplicar, incluir, desenvolver, expandir, multiplicar os discípulos. Igreja dos discípulos, um a um, de casa em casa, no ajuntamento menor e no maior, um só corpo, um só coração, uma mesma disposição mental. É assim que nós vamos invadir o império das trevas. É assim que nós vamos resgatar pessoas aqui em Fortaleza que precisam do amor de Jesus. Eu vou ler alguns versículos e vamos terminar. Atos 6:1. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos. Atos 6:2. Os 12 convocando a multidão de discípulos. Atos 6:7. E divulgava-se a palavra de Deus de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém. E muitos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. Eu estou orando para que muitos sacerdotes também obedeçam à fé. Atos 13:52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Queridos, essa não é uma palavra para o indivíduo, é uma palavra para a igreja como um todo. Essa é uma palavra que alinha o nosso fazer, o nosso estar, o nosso ser. Essa é uma palavra que aponta a direção para onde nós estamos caminhando, na linha e em linha com esta palavra santa e com o Senhor Jesus, nosso mestre. Cada crente um discípulo, cada discípulo um seguidor, alguém que prioriza a palavra, que prioriza o amor e que frutifica, não só no caráter, mas também fazendo discípulos para a glória de Deus. Discípulos chamados para viver grupo pequeno, viver grupo de discípulos. Dê o nome que você queira dar. Jesus chamou de apóstolos aqueles. E nós estamos dizendo, é uma comunidade pequena de discípulos, é o teu canto, o teu lugar, onde a graça de Jesus vai se manifestar. Amém? Vamos curvar a cabeça em oração antes da gente sair desse lugar. Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva, santa, pura e eficaz, hoje à noite, produza no coração do teu povo um compromisso com a igreja de Jesus, com a manifestação desta igreja nos núcleos menores, no pequeno mundo, na pequena igreja, no pequeno ajuntamento, nos grupos pequenos, para a glória do teu nome, Senhor. Peço, Pai, que esta igreja cresça para a tua glória, testemunhe do teu poder cada vez mais, seja abrigo, braços abertos, casa aberta, cadeira aberta, Senhor, livre, para atrair pessoas que tanto precisam do teu amor. Senhor, devolve a cada um de nós o fogo do primeiro amor, a paixão dos primeiros dias, Senhor, para que continuemos a levar adiante essa mensagem poderosa que o Senhor nos confiou. Louvo o teu nome, Senhor, por cada membro desta comunidade, por cada discípulo aqui, Senhor, que o Senhor continue operando poderosamente em nossas vidas, para a glória de Jesus, em nome de quem oramos e agradecemos. Amém.